Quer ver? Essa cartilha, pastor, só rapidinho, quando tem uma página dela, pode passar, por favor? Pode passar, próximo. Tem uma página que fala o seguinte, olha que absurdo, pastor, eu vou ler. Estamos depois das 9, né? Na hora da dedada, use também camisinha, mandando colocar camisinha no dedo. Pastor, é um absurdo, ensinando a criança como ser travesti. Ela não faz a mínima ideia do que é isso. Não, pode passar. Um outro material que nós encontramos em Escola do Brasil, esse daqui, isso aqui é muito chato. É um material que fala sobre doença sexualmente transmissível. E quando a professora mostrava em sala de aula, mostrava essa gravura aqui. Olha, me diga se isso aqui... Mostrar um pouco rápido aí, vamos lá. É muito feia a gravura. Mostre rápido e passe, por favor. Só a pessoa tem ideia de que ela existe. Mostrava sexo entre homem com homem. Pode passar. Mulher com mulher. Pode passar. E homem com mulher. E eu não sei se o senhor observou que na foto de mulher com mulher, a lésbica está com a língua de fora. E a professora tinha que dizer que o objeto de prazer da lésbica é a língua. Então, que era bom a lésbica colocar a camisinha na língua. Agora, veja, uma manda colocar a camisinha no dedo, a outra camisinha na língua. Material feito pelo Ministério da Saúde. Eu queria saber se quem é lá a grande diretoria ou os gestores desses ministérios, se eles colocam as crianças dele nessas escolas públicas para receber esse material. Eu acredito que não. Se na escola onde eles colocam os filhos deles recebem esse tipo de material. Eu acredito que não, porque isso falta bom senso. Eu creio que não foi pai que fez isso. Uma mãe não faria um material desse. Eu tenho certeza, certeza, pastor. Agora, eu vou dizer uma coisa. A ideologia é para tudo. É para a educação de uma forma geral. Aquele material foi para doença sexualmente transmissível. Mas deixa eu mostrar um outro material aqui rapidinho, pastor, que inclusive esse já esgotou a edição, mas qualquer pessoa pode entrar na internet e imprimir. Chama Caderno das Coisas Importantes, para criança de 10 anos. Nesse caderno está lá escrito confidencial. O pai e a mãe não podiam ver. Por que vai dizer para um filho de 10 anos que não pode mostrar para o pai e para a mãe? O governo diz para a criança que é confidencial. Tá lá. É confidencial. O pai e a mãe não podem ver. Aí eu fui olhar por que o pai não podia ver. Pode passar. Porque esse material ensina sobre masturbação feminina, como se masturbar, e ali do lado ensina sobre ficada. E a criança tinha que escrever com quem ficou e onde ficou. Eles incentivam, então, as crianças a ficarem umas com as outras. E escrever como foi, onde foi e se gostou. 10 anos, esse material. Mas esse material não fala só sobre ficadas e masturbação masculina e feminina. A próxima coisa linda que tem essa cartilha. Tem lá dizendo que na vagina da mulher tem o ponto G. Pastor, isso é coisa para criança de 10 anos. E meninas do Brasil inteiro, pastor, que receberam essa cartilha, estavam introduzindo o dedo na vagina procurando o tal do ponto G, que o ministro da Saúde e da Educação falou que existe. Olha quem fez a cartilha. Eu gosto de mostrar ali, pode passar a capa da cartilha, olha lá. Governo brasileiro, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, junto construíram essa cartilha. Hoje ela não tem mais impressa, mas o link está disponível, basta entrar no site do Ministério da Saúde que você imprime. E também está no site da Unicef. Você imprime a cartilha para usar em sala de aula. Na própria Unicef. É um absurdo. Quer ver um outro material, pastor? Depois eles fazem campanha contra a pedofilia. Olha, os pais que estão assistindo falam assim, meu filho está livre de tudo isso porque meu filho não está em escola pública. Esse livrinho aqui é para escola particular. Crianças de 4 anos, pastor. Olha lá, recomendado pelo MEC. O nome do livrinho é Mamãe Como Eu Nasci. A professora e o pai têm que ler. Olha, eu vou ler só uma frase desse livrinho, pode passar. Na página 15 diz o seguinte, olha, ele fica duro. O pênis do papai fica duro também? 4 anos de idade. Algumas vezes. E o papai acha muito gostoso. Os homens gostam quando o seu pênis fica duro. E ali embaixo fala sobre espelhinho, a menina abria a perninha com espelhinho, na página 18 e 19, um livrinho para crianças de 4 anos. Quer ver um outro material de que faz erotização a criança no Brasil, usado em escola de aula? Esse material, escolas públicas. Pai, qual foi a última vez que você abriu a mochila da escola do seu filho? Não abre. Não há. E, na verdade, os pais até compram e não lê. Os pais compram o livrinho e não lê. Esse livrinho é ridículo, pastor, quer ver? É para crianças de 3 anos, pode passar. O livrinho, o bonequinho tem um buraquinho e a bonequinha tem um buraquinho. A professora coloca o dedo e fecha o livro para explicar como que é uma relação sexual para crianças de 3 anos nas escolas do Brasil. Eu estou acabando, quero mostrar só mais um material, mais um ou dois. Vamos, sim. Pode passar. Deixa eu mostrar mais um material. Aqui, olha. Como é que se transa? Pastor, a palavra transa está em vários materiais didáticos.
E tem muita gente que acha que eu sou agressiva quando Isso eu falo não é transa. apologia ao sexo. Não, transar é termo oficial agora. E olha, com gravuras infantis, e observe que tem 2 ali transando e os outros de trás da moita olhando. Avaliando. Assistindo, pode passar. Agora, pastor, o absurdo vai em todos os lugares. Essa é terrível. Uma escola em Porto Velho, a professora levou essa tirinha para uma prova, em Cebolinha e a Magali vão comprar pipoca, e ele fala, eu quero um saco de pipoca. O pipoqueiro pergunta. E a garotinha, ela responde, uma pica. Lá em Porto Velho, pastor, pica é pênis. E aqui a mãe ficou revoltada. E todo mundo que teve acesso ficou revoltado. E eu fiquei brava com o Maurício de Souza. Maurício de Souza escreveu isso. Aí nós fomos pro original. Olha o original, pode passar. O original é o seguinte, o pipoqueiro pergunta, e a garotinha? Ela responde, o que sobrar. Ou seja, ela queria comer o carrinho todo de pipoca. Pastor, nós fomos perguntar, professora, por que foi parar a pica lá? Sabe o que ela disse? Não sei, na hora de escanear, as palavras mudaram de lugar. As desculpas são as mais absurdas. Eles estão, pastor, fazendo apologia à erotização infantil. Não existe crime nisso. A professora fazer isso com as crianças da sala. Quer ver um outro engano? Pode passar. Ou um outro engano, pastor, nas escolas de Curitiba. Esse desenho aqui, pastor, é o fazendeiro... Preste atenção nisso. Preste atenção. Imagina o seu filho receber uma gravura dessa. Preste atenção. O fazendeiro solitário. Eu queria chamar a atenção, olha o tamanho do órgão sexual dele. Ele não tinha esposa, então ele transava com as galinhas. Olha como estão as galinhas correndo dele. Mas detalhe, tem um pintinho ali também. Pastor, esse desenho ele é ridículo. Tem gente que ri e acha engraçado, mas se você for pensar, dá nojo. Imagina na mente de uma criança. Isso é normal? Dá nojo, pastor. Falar de sexo entre animais e criança para criança de 10 anos é absurdo. Então, pastor... Há apologia à erotização infantil nas escolas? Sim. O material didático no Brasil, ele é de mau gosto, de muito mau gosto. Os nossos gestores de educação, os nossos gestores de saúde precisam rever muitos conceitos, pastor. Bom, deixa eu agora apontar mais algumas participações que nós temos aqui. O Carlos Mendes Maria, aqui de Betim, porque o plano foi prorrogado pelo governo, existe jogo de interesse? Não, esse plano deve ser o Plano Nacional de Educação, ele é feito de 10 em 10 anos, é uma forma de você orientar a educação num país. Isso acontece sempre, o fato é o que se deixa entrar nesse plano que vai ser estudado como planejamento para os próximos 10 anos. O Mário Mendes da Silva, esse aqui é de Contagem, e como será esse plano? Não, o plano pode ter certeza que já, graças a Deus, conseguiram vencer por nós, eles já estavam lá em Brasília, fiscalizando e não permitiram que acontecesse o que eles queriam fazer. Mas posso dar uma péssima notícia? Pode? Recebi o cartaz onde, escute, paz, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação. Eles fizeram um cartaz dizendo, vocês tiraram, mas nós vamos, de propósito, aplicar a ideologia de gênero na escola. Os educadores dizendo que vão desobedecer o plano. E nós vamos desobedecer o que eles estão desobedecendo. Bom, participei em curso onde o professor percebi que são conteúdos pesados, confundem realmente a cabeça do aluno e do professor. É o Bruno, da cidade de Ouro Branco. Fátima, de Belo Horizonte, a educação nunca foi neutra. Para os professores que são de Jesus, devem incentivar Jesus em suas ministrações nas escolas. Estamos carentes, Deus abençoe. Damares, como fazer para entrar em contato para você para uma possível palestra na nossa cidade? É o pastor Ordeli de Campo Belo. E aqui o Cláudio, também de Belo Horizonte, falando sobre o custo, se houve um custo muito grande com relação ao PNE. Bom, queridos, a gente vai caminhando para o final, infelizmente, nós poderíamos marcar uma próxima vez e quem sabe a partir do ano que vem em Brasília nós vamos ter muitas oportunidades. Quem sabe? E a outra coisa é o seguinte, se logo que for possível, a gente tendo algumas outras oportunidades, nós vamos fazer entrevista com ela em Brasília. Nós vamos conhecer de perto como que anda o andamento dessas leis, que isso é muito importante. O Alerta Geral poder informar para todas as pessoas o que anda acontecendo. Bom, eu gostaria realmente de agradecer e eu queria deixar com vocês uma mensagem, como sempre. O programa de hoje, nós contamos com a presença e a entrevista da irmã Damares Alves. Olha, vocês puderam observar passo a passo a situação vergonhosa e absurda que estamos vivenciando em nosso país. Olha, isso é causado por políticas públicas equivocadas, aonde não somente permitem, mas estimulam a erotização das nossas crianças e adolescentes. Estão usando verba pública
para promover apologia ao sexo. E também a desconstrução da família, vocês viram. E ainda sugerem, através de sofismas, sabe quem gosta de falar em sofisma, não é verdade? Que ser heterossexual é imposição. A maioria absoluta da nação é contra a homofobia, ao racismo, ao preconceito. Mas também é contra o aborto, é contra a eutanásia, é contra a legalização da prostituição e as drogas. A livre escolha da opção sexual é direito de qualquer cidadão. Da mesma forma, a liberdade de culto e a religião. Na nossa democracia, graças a Deus, todos temos o direito à liberdade de opinião e expressão, querido. Ao dizer isso, eu quero deixar com você algumas palavras do apóstolo Paulo ao seu filho amado na fé, Timóteo. Ele escreve assim: Timóteo, meu filho, preste atenção nas minhas palavras, pois na presença de Deus e de Cristo Jesus, aonde há de se julgar os vivos e os mortos por sua manifestação pelo seu reino, eu te exorto solenemente. Preste atenção, irmão. Prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, esses mestres que nós estamos vendo. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Está lá em 2 Timóteo 4, versículo 1 em diante. Preste atenção, vou falar de novo. No texto diz: chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Preste atenção nisso. O termo mito é, por vezes, utilizado para se referir às crenças comuns consideradas sem fundamento, objetivo ou prova científica. A definição está lá na enciclopédia livre da Wikipedia. Entra na internet, você vai ver. Dentre todos os mitos criados na atualidade, eu quero destacar demais esse. Para mim é o maior deles. Que todo cristão é homofóbico. Isso é mito. Vou falar de novo. Isso é mentira, é uma afirmação absurda e mentirosa. Nenhum cristão é homofóbico. Agora preste atenção bem no que eu vou falar com você, meu querido. Preste atenção, telespectador. Isso precisa ser denunciado e bem esclarecido. Quem anda dividindo a população em grupos antagônicos e incitando discussões sobre assuntos sociais como homofobia, preconceito, cristianismofobia, são governantes que desejam transformar o Brasil numa Venezuela e Cuba. Isso tudo está sendo bem aproveitado como estratégia para criar uma cortina de fumaça para a pura e simples tomada de poder. Por isso, como Paulo disse a Timóteo, eu digo a você, telespectador, seja sóbrio, acorda em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A Bíblia diz que o rei Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração e dormiu com os seus pais. Levante-se, irmão, levante-se, igreja. Vamos cumprir o propósito de Deus nesse tempo oportuno. Queremos e oramos por líderes que preservem e inspirem a próxima geração. E não por líderes que permitam que a próxima geração seja assassinada e aspirada dentro do útero das mães. Amém, querido?